Amém, meus irmãos. Saúde assim todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo agora, com a paz do Senhor. Nesse dia de hoje, segunda-feira, não sei qual dia você vai estar vendo esse vídeo, café, tempo frio aqui em São Paulo. Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que assim o Espírito Santo tem colocado em meu coração. E ela é assim uma palavra recente, a qual eu venho estudando, mas que eu queria deixar algo aqui para os irmãos neste dia de hoje. Não importa o horário que você está vendo esse vídeo, mas se você está vendo, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus ele tem algo para tratar o seu coração neste momento. Então que neste momento nós venhamos estar com o nosso coração aberto, com nossa mente aberta, para que a gente venha estar assim entendendo aquilo que o Espírito Santo quer tratar conosco. Amém? E para a palavra de hoje eu queria que os irmãos, se assim tivessem a oportunidade de abrir as suas Bíblias em casa, no livro de Atos, no seu capítulo 3, seria bom que os irmãos lessem do versículo 1 ao versículo 10. Mas eu quero me deter aqui com os irmãos o versículo 4, 5 e 6, para que a gente possa ser breve assim na leitura e dar introdução à nossa palavra. Atos capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, que diz a palavra de Deus. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Bom, meus irmãos, eu tenho certeza que a maioria dos irmãos já se deparou com esse texto, já leu ou ouviu uma palavra relacionada a esse texto. E aqui, para dar um contexto em si, esse texto ele trata da cura de um coxo. Um coxo que era colocado todos os dias na porta do templo para pedir assim esmola, só que nesse dia aconteceu algo diferente. Quem passava ali eram pessoas diferentes. E quem ia passando naquele exato momento era Pedro e João. Após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, em Atos 3, Pedro e João eles estão indo para entrar dentro do templo para assim estar orando a Deus. Só que ali ele encontra aquele coxo de nascença. Então aquele coxo pede assim esmola a eles e Pedro olha para ele e diz: olha para nós, eu não tenho prata nem ouro, o que tu está procurando eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus o Nazareno. Então naquele momento aquele coxo ele é curado. Só que eu quero falar com os irmãos e eu quero trazer aqui para os irmãos dois temas. E que tema é? É cura e libertação. Só que para ser mais específico, eu quero deixar aqui com os irmãos dois temas específicos. E qual que é? A fé que produz a cura e a palavra que liberta. Esse texto a gente vai ver um exemplo de cura, mas a gente também vai ver no decorrer, após a pregação de Pedro, um exemplo de libertação. E libertação através da palavra, por isso que é a palavra que liberta. E como eu dei o tema agora, a fé que cura, a fé que produz a cura. Se nós analisarmos e observarmos o texto, esse texto não fala que aquele a qual foi curado, ele teve uma fé prévia. Porque a gente vê que ele estava na porta do templo pedindo esmola. Ele não estava ali para ser curado. O texto é explícito, é claro. Mas a cura aconteceu. Só que através da cura que ele recebeu, veio a libertação. Por quê? Porque depois da cura, aquelas pessoas que viram foram ao redor para olhar melhor, porque ficaram pasmos, ficaram maravilhados com aquilo. E não, vamos ver de perto. E juntou-se uma grande multidão e Pedro, como um bom pregador, Pedro sabe que ele aprendeu com o melhor, né? Com Jesus. Jesus sempre estava no meio de uma multidão pregando. Então quando Pedro olhou e viu que tinham várias pessoas ao redor dele assim, Pedro disse: espera aí, já sei, vou pregar. Então ali acontece a libertação e acontece a segunda pregação de Pedro, aonde quase 5.000 homens se convertem ao Evangelho. Só que fica a pergunta, mas se nesse texto não teve uma fé prévia, então como você coloca
um dos temas, a fé que produz a cura. É porque aqui nesse texto não teve uma fé prévia, mas teve a libertação, só que teve cura. Só que quando a gente observa as curas que acontecem no Antigo e no Novo Testamento, principalmente com Jesus, a gente vai ver que a fé prévia é que produz a cura muitas vezes. E aqui eu quero trazer também que existe dois tipos. Existe aquele tipo de cura que não tem uma fé prévia, e isso nós temos que ter a consciência, porque tem outros casos aqui dentro do Novo Testamento que mostra isso. Mas que aquela cura, mesmo sem a fé prévia, teve a cura, e aquela cura, ela serviu para que houvesse libertação, igual a essa. Não teve uma fé prévia, mas teve a libertação. Só que a gente vai ter vários e vários textos que mostram a fé prévia e que produz a cura. E é sobre essas que eu quero me ater aqui neste primeiro momento. Só que através da fé existe algo. Através da fé que produz cura. Se nós pegarmos alguns exemplos, eu vou colocar aqui 6 e quero dividir esses 6 e quais são. O exemplo de Jairo, o exemplo do centurião de Cafarnaum, o exemplo da mulher do fluxo de sangue, o exemplo da mulher que tinha a filha endemoniada, o exemplo do cego de Jericó. Se nós pegarmos esses exemplos e também colocarmos junto com esse a cura dos 10 leprosos e dividirmos 3 para cada lado, eu tenho algo aqui e eu quero transmitir isso para você. É que se a gente pegar o Jairo, se a gente juntar o centurião do Cafarnaum e a mulher que tinha a filha endemoniada, são 3, a gente observa que eles tiveram a fé prévia, só que a cura não foi para eles. Jairo tinha uma filha, a cura foi para ela, mas ele que teve a fé. O centurião tinha lá um menino na sua casa, a cura não foi para ele, foi para um menino, mas ele que teve a fé. E a mulher que tinha filha endemoniada, a cura não foi para ela, foi para sua filha. E se a gente pegar agora o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue e os 10 leprosos, tiveram a fé prévia, só que a cura foi para eles. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a fé que você tem é uma fé que produz cura. Só que a fé que produz cura não é só para você. Ela produz cura também para aqueles que estão ao seu redor. Para aquele que você pede que Deus ele entre com providência, curando, libertando. E por que falou aqui hoje? Porque talvez você que está aí desse outro lado, você está orando há tanto tempo por cura, por libertação de uma pessoa próxima a você. E até hoje você ainda não viu o resultado. Talvez você esteja fraco e dizendo, rapaz, eu tenho que parar de orar, tenho que parar de buscar isso, porque Deus ele não vai fazer. Só que Deus te trouxe aqui para assistir esse vídeo hoje e dizer aquilo que você tem pedido com fé. Se essa sua fé é a fé que produz cura, a cura ela vai chegar para você, mas a cura ela também vai chegar para o seu lar, para os seus familiares, para os seus conhecidos, para aquelas pessoas que não estão no seu âmbito, mas é a pessoa que você está orando. Então não pare de orar, não pare de buscar. Deus ele tem ouvido a tua oração. Deus ele tem visto a tua fé. Não pare de buscar. Só que pensando em fé no texto, e muitas vezes, quando a gente olha para a Bíblia, a gente pensa de fé e a gente olha para o que é a fé, e essa fé que produz cura. E quando a gente olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente entende algo. É que aqui Abel, pela fé, ele ofereceu o melhor sacrifício. Enoque, pela fé, ele foi transladado. Noé, pela fé, ele construiu a arca. Abraão, pela fé, ele saiu da sua terra e também sacrificou seu filho. Pela fé, Sara engravidou. Pela fé, Jacó abençoou todos os seus filhos. Pela fé, José, antes de morrer, ele profetizou e falou: o povo de Israel vai ser libertado do Egito. Mas espera aí, para que isso que eu estou falando não seja da boca para fora, pega todos os meus ossos e coloca dentro de uma caixa. E quando vocês chegarem na terra prometida, enterrem lá.
Pela fé, Moisés não se contaminou, não se rendeu ao povo do Egito. Pela fé, Moisés abriu o mar vermelho. Pela fé, Raabe acolheu os espias. Pela fé, a mulher do fluxo do sangue ela foi curada. Pela fé, o cego de Jericó foi curado. É pela fé. É pela fé. A fé que produz cura. A fé que move montanhas. A fé que Deus olha e olha com íntima compaixão. E quando é uma fé verdadeira, Ele sabe, Ele reconhece. Se você tem fé, permaneça tendo a fé que cura, a fé que liberta, a fé que move o ambiente. Só que quando a gente olha para a fé e a gente quer saber mais sobre a fé, e que a gente vai para dentro da Bíblia, para que fique de fácil entendimento, é necessário que nós entendamos que existe 4 tipos de fé. 4 tipos? Você deve estar se perguntando, como assim 4 tipos? Não existe só um tipo de fé, não. A fé ela é dividida em 4 tipos. E que tipos são esses? O primeiro tipo de fé está descrito em Tiago, no seu capítulo 2, quando Tiago ele fala que até os demônios o creem e estremecem. E todo o contexto em si que Tiago ali ele está falando, no seu capítulo 2, falando sobre fé sem obras, Tiago ele está mostrando uma fé natural. E que fé é essa? É aquela fé que se você pegar um exemplo, um bebê e colocar ele isolado de toda a humanidade em algum lugar, quando aquele bebê ele for crescendo e assim for desenvolvendo, vai chegar um momento em que ele vai sentir a necessidade de adorar algo. E ele vai criar para vocês ele vai criar para ele referências para que ele possa sim estar adorando a esse algo. Aí você pode até se perguntar, mas espera aí, e os ateus? Só que até o ateu que acredita que Deus não existe, ele tem a crença naquilo que ele acredita. É contraditório. O ateu que não acredita que Deus existe, ele tem a fé que Deus não existe. Entendeu? Então é a fé natural. A fé, como diz Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, até o ateu tem fé naquilo que não existe. Eu acredito que isso não existe. Ele tem fé na sua convicção. Essa é a chamada fé natural. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós encontramos ali a fé como um fruto. E que tipo de fé é essa? Só para contextualizar, quando nós pegamos algumas traduções diferentes, nós vamos observar que Gálatas capítulo 5, versículo 22, a palavra fé em algumas traduções ela vai vir como fidelidade. E por que fidelidade? Porque a fé como um fruto, ela não é a fé a Deus, mas ela é a fé ao próximo. Para que você entenda melhor, Jesus em uma de suas falas, Jesus ele diz: uma árvore má não pode dar bom fruto, nem uma árvore boa dá má fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. Só que fica a pergunta: como eu vou saber, sendo uma árvore, que meu fruto é bom? Porque a árvore ela não pode comer do seu próprio fruto, de maneira nenhuma. Então como é que eu sei que o meu fruto ele é bom? Seria muito suspeito eu me levantar e dizer eu sou uma boa árvore e dou bom fruto, porque quem é que não vai se elogiar? Né? Quem é que não vai dizer que em determinado momento vocês são bons em várias coisas? Então fica a pergunta, como saber se o meu fruto ele é bom? E é aí que entra aqueles 2 mandamentos que Jesus ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas espera aí, por que aí nós vamos entender isso? É porque o fruto, ele não é para mim. O fruto, ele é para o próximo. Por isso que em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando mostra assim, os frutos do Espírito, dentro daqueles frutos vai estar ali amor. E entra a fé, a fidelidade. É o amor ao próximo. A fidelidade não só ao meu cônjuge, mas ao próximo. Fidelidade é acreditar no próximo. E é a fé como um fruto. Quer saber se seus frutos eles são bons? Olhe para as pessoas que estão ao seu redor e que você está oferecendo aquilo que você tem para eles. Se o que você tem e está oferecendo para aquele que está ao seu redor é bom, o seu fruto é bom.
mas se não é bom, a árvore ela tá mal. Comece a observar aquelas pessoas que estão ao seu redor. E é a fé como um fruto. Só que temos também o terceiro tipo de fé, e é a fé como um dom, descrita em 1 Coríntios capítulo 12. E que tipo de fé é essa? Essa fé é simples e fácil de entender, usando um exemplo prático. A história de Abraão. Abraão ele é considerado o pai da fé. Mas por quê? Porque Abraão ele teve uma fé sobrenatural. A fé como um dom é uma fé sobrenatural. Não é aquela fé que a gente ora e diz, não, eu oro, peço e faço aqui, e depois a gente começa a duvidar, não. A fé sobrenatural, ela não tem dúvida, ela tem certeza. A fé sobrenatural tem discernimento e garantia do que aquilo que está orando, aquilo que está pedindo, aquilo que tem fé, vai acontecer. Abraão, a fé de Abraão era tamanha que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar seu filho. Com o texto de Hebreu que fala dessa fé de Abraão, tem alguns estudiosos, teólogos que aprofundam mais ainda e diz que Abraão, a fé de Abraão era tamanha que ele acreditava que até do pó das cinzas, Deus poderia estar assim ressuscitando seu filho. Essa é a fé como um dom. Só que não menos importante em quarto lugar, mas é a mais importante de todas, é a fé salvífica. E que fé é essa? Efésios, no seu capítulo 2, no seu versículo 28, está descrito: porque pela fé sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. É a fé salvífica, chamado de fé salvífica. E por que fé salvífica? Porque é a fé na crucificação. É a fé na graça, no sacrifício, no evangelho. E Jesus ele fala algo sobre essa fé. Marcos capítulo 16, versículo 16, de palavra de Jesus: ide e pregai o evangelho por todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, quem tiver fé, quem acreditar e for batizado. É a fé salvífica. Então, a fé que produz cura é uma fé diferente. Você que está aí assistindo esse vídeo, você tem a fé que produz cura? Você tem ao menos a fé salvífica? Você tem a fé na graça? A fé no sacrifício? A fé no verdadeiro evangelho? O Espírito Santo ele toca no seu coração neste dia de hoje. Tenha fé. Só que como eu falei, eu quero falar com os irmãos hoje de fé que produz cura e a palavra que liberta. E quando nós observamos o texto de Atos, tem algumas coisas interessantes que a gente pode notar nesse texto, para que assim a gente possa entrar na palavra que liberta. E que coisa interessante é que quando nós observamos o texto, a Bíblia vai dizer que aquele coxo de nascença, todos os dias pessoas pegavam ele e colocavam na porta do templo para pedir esmola. E aqui eu me lembro de algo. Tem uma pessoa que também tem amigos, tem pessoas que também levam para lugares. Só que tem uma diferença. Essas pessoas não colocaram ele na porta, abriram o telhado e colocaram ele dentro da casa. Quem são as pessoas que estão ao seu lado hoje? As pessoas que estão ao seu lado hoje estão te colocando na porta do templo para pedir esmola ou estão te colocando dentro da casa? E por que falou isso? Porque quem fica do lado de fora na porta só recebe esmola. Agora quem está dentro recebe duas coisas. Primeiro recebe a cura. E como o Filho do Homem que foi enviado por Deus, ele tem poder para curar, mas ele também tem poder para perdoar pecados. Teus pecados estão perdoados. Quem fica do lado de fora só recebe esmola, só recebe pouco. Agora quem está do lado de dentro recebe cura e libertação. Para que a gente venha receber cura e libertação, precisamos de estar dentro. E muito cuidado com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque se a gente observar o texto, a gente vai dizer, nossa, que pessoas boas. Levava ele para a frente do templo para pedir esmola, só que não colocava ele dentro. Na frente do templo é algo muito superficial. Muitas vezes tem pessoas do nosso lado que só querem a gente na superficialidade.
E talvez as pessoas até colocavam ele na frente do templo e entravam. Elas recebem, você não. Só que aqui tem outro ponto. Se você está na frente do templo, você está na porta, pessoas entram e saem. E aquele coxo ele só recebia esmola. Até aquele momento. Tem pessoas que passam na nossa vida que só nos dá esmola. Porque a gente só oferece e a gente só dá aquilo que a gente tem. Se você recebe esmola, é porque aquela pessoa que te deu, ela só tem esmola para te oferecer. Só que quando tu encontrar uma pessoa que tem algo a oferecer, não é esmola, é levanta e anda. Devemos encontrar pessoas que peguem na nossa mão direita, nos levante. E quando encontrarmos, o texto vai dizer que quando aquele homem foi curado, ele saiu saltando de alegria. Só que o texto também vai dizer que ele correu e ficou juntinho deles dois e entrou dentro do templo. Recebeu a cura, mas permaneceu. Só que aqui eu deixo algo para os irmãos. Não é porque foi curado que foi liberto. Você pode se levantar aí no seu lugar hoje e dizer: como assim? Eu fui curado, eu fui liberto da minha enfermidade. E isso é bem verdade. Só que a verdadeira libertação ela só vem através da palavra. E a verdadeira libertação é a libertação espiritual. É libertar o nosso eu, a nossa carne, deixar de lado, sermos libertos do pecado, para que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas. E como isso acontece? É só através da palavra. Só que tem um procedimento para que você venha receber a verdadeira libertação após a cura. Se você quiser você vai ser. Se não quiser, você não vai. Mas como assim? Eu não vou ser liberto? Porque tem que fazer algo. É simples. Se aquele homem, ele foi curado, tô curado, vou-me embora. Poderia ir. Só que depois vem a libertação através da palavra. Para que você seja libertado, é necessário que você fique. Aí você pode se levantar e dizer: eu não concordo. É libertado sim na hora da cura, é? A mulher do fluxo de sangue, quando ela toca na orla, o texto vai dizer, o texto está na Bíblia. E quando ela tocou na orla, estancou. Cura. Naquele momento, aquela mulher ela poderia ter se levantado e ido embora. Já fui curado, recebi a cura. Só que ela fica. E onde é que está a libertação? Jesus, ele para. Quem me tocou? O senhor está sendo amassado lá no outro. Nessa multidão, o senhor pergunta aqui, é porque foi um toque diferente. Foi um toque com a fé. Só que não foi qualquer fé. É a fé que produz a cura. Quem me tocou? O que é que aquela mulher ela faz? Ela se levanta e se prostra perante Jesus e diz: fui eu. E naquele momento, Jesus ele diz: a tua fé te salvou. Isso é libertação. Eu não concordo ainda. O paralítico do tanque de Betesda. Você pode até se dizer, mas espera aí, não houve libertação, só houve cura. Ele foi curado e foi embora. Só que depois no texto, o texto vai dizer que Jesus chegando dentro do templo, quem aparece lá? Ei, vem cá, tu já está são, só que não peques mais, para que mal maior não te suceda. Libertação. Os 10 leprosos que foram curados, foram 10. Só que para ser libertado é necessário voltar. Então ele voltou para agradecer. A tua fé te salvou. Libertação. E por que eu citei esses exemplos? Porque você pode até ter sido curado. Só que para ser liberto, você tem que ficar. Para ser liberto, após a cura, tem que ficar e se prostrar e adorar. Para ser liberto, o cego de Jericó foi curado. Mas para ser liberto, ele seguiu a Jesus. Para ser liberto, você tem que seguir. Para ser liberto, você tem que ficar e adorar. Para ser liberto, você tem que voltar e agradecer. Para ser liberto, você tem que entrar louvando e glorificando a Deus. Quer ser liberto? Adora, busca, agradece. E aquele homem, ele entra agora dentro do templo com aqueles homens. Só que, como eu falei, existe cura que é através da fé, só que existe cura que não teve uma fé prévia.
Só que mesmo essas curas que não teve uma fé prévia, ela serviu para algo. E o que? Serviu para libertação. Como assim? Aquele homem, ele foi curado, não teve uma fé prévia, mas ele foi curado. E pela sua cura, as outras pessoas que estavam ao redor ficaram maravilhadas e foram olhar de perto. E quando foram olhar de perto, Pedro não perdeu a oportunidade, começou a pregar e levou a eles libertação. Só que aconteceu algo com o cego de Jericó. Apesar dele ter tido uma fé prévia, a cura dele, as pessoas que viram ao redor, o que foi que fizeram? Saíram louvando e glorificando a Deus. Então a cura, ela produz a libertação. A cura, ela produz a libertação não só para aquele que foi curado, mas também para aquele que recebeu, para aqueles que estão ao redor e viram a cura, viram um milagre. Só que agora eu entro no o que é a palavra que produz, a palavra que liberta. Que palavra é essa? E eu quero usar o exemplo da palavra de Pedro. Nós vamos encontrar vários outros exemplos, mas a vertente, a essência é a mesma. E qual é? Pedro, na primeira vez que Pedro pregou em Atos 2, 3.000 almas se converteram. Segunda vez, Atos 3, quase 5.000 homens se converteram. Que palavra é essa? Que pregação é essa? Essa é a pregação que liberta. É o verdadeiro evangelho. E aqui eu quero trazer algo para vocês nessa noite, qual é o verdadeiro evangelho? Que palavra é essa que liberta? Quando nós observamos, Pedro, ele olha para a multidão e vê que todo mundo está ali presente. E Pedro agora ele começa a pregar. Só que a pregação de Pedro, ela começa da seguinte forma. Pedro, ele olha para um lado e para o outro e diz: por que vocês estão tudo maravilhados com isso que acabou de acontecer? Por quê? Por acaso vocês não lembram daquele Jesus, o qual foi enviado por Deus, e que vocês, quando Pilatos tinha já declarado ele como solto, tinha tido determinado que ele fosse solto, vocês não quiseram. Pelo contrário, crucificam. Por que vocês estão aí maravilhados com isso? Vocês acham que foi pelas nossas forças? Pelo aquilo que a gente faz a Deus? Não. Foi pelo nome dele. O que é que Pedro está fazendo? Está mostrando o pecado. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja e quando vem um pregador que prega a palavra, que como diz um hino, pregadores de rosas, pregue também os espinhos. Quando vem um pregador que prega espinho, a gente fica lá bicudo, de birra e diz: eu não gostei dessa pregação de hoje não. Tem para que falar isso? É com você mesmo que ele quer falar. É pessoas que viram e ouviram o que Deus ele faz. Só que Pedro ele diz: e agora, irmão, eu sei que fizeste isso por ignorância. Viram, ouviram e ignoraram. Como assim? É pessoas que estão dentro da igreja, sabem o que deve ser feito, mas mesmo assim faz o contrário. Ignorância. Não confundam. Ignorância não é brutalidade. Brutalidade é ser arrogante, é ser bruto. Ignorância não. Ignorância é você vem e me fala algo e eu ignoro totalmente isso e continuo fazendo o contrário. Ignoro o certo e continuo fazendo o errado. Isso é ignorância. Só que o próprio Pedro, em uma de suas cartas, ele vai dizer assim: antes vocês não tivessem conhecido o que é o evangelho, porque vocês conhecendo hoje, vocês estão praticando o contrário. Porque pecado não é uma coisa, iniquidade é outra. Quando a gente está no mundo, a gente está pecando. Agora, a partir do momento que a gente se converte ao cristianismo, sabe o que a palavra fala e continua fazendo o que é pecado, se torna iniquidade. E Pedro, ele está falando não só para aquele, mas ele está falando para nós também nessa noite. O Espírito Santo, ele quer falar conosco nessa noite. Aquilo que tu sabe que é o que tem que ser feito e por ignorância não aceita e faz o contrário, isso é iniquidade. Te orienta. Por que agora, quando vem as consequências, você está aí murmurando? Só que junto com a revelação daquilo que é o pecado, é o primeiro ponto da pregação,
a palavra, ela é luz. E a luz, ela clareia a escuridão. Tem muito pecado que está obscuro, só que quando a luz ela vem, ela clareia. E quando ela clareia, o pecado ele é à mostra. Só que você pode dizer, mas aí é uma palavra muito dura, só mostrar pecado, apontar pecado, não. Porque a palavra que mostra o pecado é a mesma palavra que depois diz, arrependei-vos. João Batista, arrependei-vos. Jesus, arrependei-vos. Pedro, arrependei-vos. A palavra, ela não só vem aqui para apontar, mas ela deu o caminho. Arrependei-vos. Olhou para o teu pecado agora? Se arrepende. Arrepende-te. E agora ele passa para o terceiro passo. Primeiro passo, mostrar o pecado, revelar o pecado. Para que nós venhamos ter a consciência daquilo que nós fazemos de errado. Segundo passo, se arrepender daquilo. E terceiro passo agora é dar importância e veracidade naquilo que Jesus Cristo é. Como assim? Quando nós observamos o texto, a partir do versículo 19, após ele dizer arrependei-vos, agora ele começa a falar do que foi Jesus Cristo. Por quê? Ele começa a levantar estacas históricas e proféticas daquilo que Jesus Cristo ele foi predito pelos profetas e o que realmente foi no presente. Então ele começa a falar, lembra do que os profetas falaram lá? Que viria o Filho do Homem, que Jesus viria, tal. Ele começa a dar veracidade naquilo que Jesus ele é. E ele começa a dar importância daquilo que Jesus ele representa e aquilo que Jesus ele fez na cruz. A pregação é Jesus. A nossa referência após o arrependei-vos é arrependei-vos não porque tem que se arrepender, mas arrependei-vos porque Jesus ele é a verdade e a vida. Jesus ele é o caminho. Jesus tem que ter a importância em nossas vidas. Arrependei-vos, mas por quê? Pela graça, pelas misericórdias. E ele começa finalizando agora o ápice da sua pregação versículo 26, e esse eu leio porque é lindo. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. É dar importância àquilo que Jesus ele é. E mostrar qual é o foco do cristianismo. Qual é a essência do cristianismo. E qual é a essência? É cruz, é ressurreição, é graça, é misericórdia. Então, neste dia de hoje, o que eu quero deixar para os irmãos nessa reflexão é: tenha fé que produz cura, não só para você, mas para aqueles que estão ao redor. E também tenha a palavra que liberta. Não só a palavra que você escuta que liberta, mas produza também a palavra que liberta. Fale, ouça, converse, aprenda a palavra que liberta. Peça a direção do Espírito Santo para que assim vocês possam estar usufruindo desse fruto que é tão maravilhoso, tão lindo. A palavra que liberta é o verdadeiro evangelho. Eu deixo aqui os irmãos nesse dia de hoje com essa palavra. Que essa palavra, se em algum momento tocou em seu coração, curta esse vídeo. Compartilhe com uma pessoa que você ama. Compartilhe com aquela pessoa que está dentro da casa e você sabe que muitas vezes está com a fé um pouco fraca. Compartilhe